Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Estamos aqui de novo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre qual o melhor ETF para você investir em renda fixa de países emergentes, inclusive o Brasil. Então, desde já, para quem ainda não está inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreve aí. Deixa um like aqui nesse vídeo, que vai me ajudar muito. E é o seguinte, pessoal, qual que é o tema que eu vou tratar a respeito do vídeo de hoje? Nós temos basicamente na bolsa dois ETFs muito famosos, que são um da Vanguard e outro da BlackRock, e são ETFs para quem quer investir em renda fixa de países emergentes. Ou seja, muitas vezes é, algumas pessoas têm o desejo de capturar essa um risco um pouco maior, que é investir em bonds, né, de países emergentes. E, consequentemente, por terem um risco maior, acabam oferecendo retornos melhores, um dividend yield melhor e por aí vai. E quando a gente começa a falar desses ETFs, os dois maiores que nós temos e os mais badalados, mais famosos é o da Vanguard e o da BlackRock. E nós vamos comparar eles aqui e no final eu vou dar o meu veredito. E pois bem, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, o fundo, muitas vezes a gente quando começa a pesquisa, a gente primeiro vai pelo que tem mais capitalização, mais liquidez e tudo mais. Mas nesse caso, acontece isso aqui. A capitalização do da BlackRock, do ETF da BlackRock, é praticamente 3 vezes mais que o da Vanguard. E quando eu olhei isso aqui, isso confesso que me impressionou. Por quê? Porque é praticamente 3 vezes mais. Né? Um fundo é 3 vezes maior que o outro. E às vezes numa análise simplória, a gente olha e fala, não, se um tem mais capitalização, evidentemente ele deve ser superior. Mas vamos entrar nos pormenores. Eu vou abrir aqui para vocês um site chamado etf.com. Vamos começar com o investidor 10, né? Que é acho que quase todo mundo aqui do Brasil começa aqui. Então, o MB da BlackRock, da iShares, tem 5,47% de dividend yield aqui no investidor 10, enquanto o VWB 6,31, ou seja, o yield do VWB já é melhor, né? Já começa por aí. A variação em 60 meses, 11,06, o da VWB 12,39. Então aí ele ganhou também. Variação 12 meses, 12,03, da Vanguard 11,42, ou seja, dos últimos 12 meses o MB ganha, né? Vocês vão entender também que é porque o índice que eles estão baseados é um índice diferente. O índice do VWB é um pouco mais apimentado, tem um pouco mais arriscado. Então, acaba que ele é um pouco mais arriscado. Então, isso pode acontecer essas pequenas diferenças aí no curto prazo. E a capitalização aqui está 6, está 14. O da BlackRock é um fundo mais antigo. Aqui tem os dividendos. É basicamente isso. No investidor 10 é desse jeito. Então, tem um outro site chamado etf.com que vocês podem analisar também. Que aqui já tem muito mais informação, muito mais detalhado que o investidor 10. É, aqui, novamente, é o que eu vou mais tratar nesse vídeo, que é a questão das taxas. O MBB tem esse expense ratio muito alto para um fundo passivo, que é de 0,39%. É o dobro do VWB.
É o dobro. Expense rate, ó, 0,15%. Não, é mais que o dobro, né? É que era 0,20. Deve ter mudado recentemente. Então, alguns sites ainda não atualizaram. Inclusive no Cloud, né? Que minha colinha aqui não atualizou ainda. Então, é, acontece que essas taxas, pessoal, quando a gente fala de longo prazo, elas acabam atrapalhando os seus rendimentos. Por mais que seja uma diferença muito pequena, numa comparação nas casas decimais, ela acaba que ela é muito, acaba atrapalhando para quem quer, para quem visa o longo prazo, para quem quer investir e espera um retorno maior. Agora, em comparação da liquidez diária, acontece que o MB tem mais liquidez. Só que, novamente, para uma pessoa que está pensando em construir um portfólio e quer fazer um asset allocation pensando no melhor ETF para o longo prazo, não estaria tão preocupado assim com a liquidez, apesar que a liquidez do VWB também é excelente. Mas como o outro tem 3 vezes mais capitalização, o MB tem 3 vezes mais capitalização, acaba que ele tem, consequentemente, mais liquidez também. Pois bem, pessoal, é, vamos ver aqui o. Deixa eu ver aqui, tem a performance, os holdings. Vamos ver aqui os holdings no site tf.com, dá para ver. Aqui vocês conseguem ver que o VWB, vamos ver aqui, holdings, tem mais holdings que o MB, certo? O MB tem 675, o VWB tem 917, ou seja, o VWB ele é mais pulverizado, né? Isso para renda fixa é algo excelente. Só que não necessariamente ele é mais pulverizado consequentemente ele tem menos risco, não. Ele é um pouco mais arriscado porque esses holdings, esses bonds a mais que ele tem são também um pouco mais arriscados. E consequentemente isso também traz para ele esse dividend yield maior que a gente viu ali. Então aqui vocês podem acompanhar, eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas é, tem aqui os holdings deles. Você vê que o PWB tem bastante alocação no México, Arábia Saudita, Indonésia, Turquia, Ilhas Caimã. Você vê que o Brasil está aqui com 3,74%. Ou seja, para quem tem uma alocação muito grande na renda fixa do Brasil, num ETF desse, você diminui o seu risco, porque você está apostando está investindo em vários países diferentes emergentes de uma só vez, não em um só, como no Brasil. E aqui o Brasil é só 3,74% desse, desse ETF. Então é muito. E aqui ele tem os 78,74% em governo. Você vê que é muito parecido os dois, né? Se eu vim aqui no outro, tem 81, ele tem mais em governo, né? Que é o risco menor, né? Na economia. E o resto aqui é em debentures. Então você vê aqui também eles têm uma parte em governo, outra parte em debentures, que são que a gente chama de debentures aqui no Brasil, né? Mas nesses ETFs é tudo chamado bonds, né? Corporate bonds e Treasury bonds. Ok. Aqui é o próprio site para quem quiser dar uma aprofundada. Esse aqui é o próprio site da BlackRock, que você pode ver aqui, ó, a expense ratio 0,39. Tem outras informações aí também, mas como é quase tudo a gente já viu. E esse aqui é o site da Vanguard. Você vê que o expense ratio também aqui, ó, 0,15% é bem menor e isso faz uma diferença muito grande no longo prazo. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, eu, eu comecei a ver
Por que será que o outro tem 3 vezes mais, sendo que esse tem uma taxa bem menor? Tipo assim, para mim não faz sentido. Não faz sentido. O VW, o fundo da Vanguard, evidentemente, é melhor. Então, é, então é isso. Aqui no próprio fundo tem o VWV vezes o benchmark, né? O fundo tende a sempre a performar um pouco pior que o benchmark por causa das taxas, né? O fundo tem uma taxa que é para o fundo poder pagar a sua estrutura, né? A sua administração. Aqui tem o portfólio e tudo e tal. Pois bem, nesse outro site aqui, Portfolio Labs, portfolioslab.com, você consegue fazer uma comparação de ambos, ó, certo? Então você percebe que em 6 meses o MB está ganhando, em um ano também. Mas quando a gente começa a falar de taxas, lembra que eu falei, a taxa acaba fazendo o, no longo prazo, o VWB performa melhor. Então aqui 12,26 contra 10,96 em 5 anos. Em 10 anos talvez não tenha, porque aqui é pago, né? Mas também o fundo da Vanguard ele não é tão antigo como o EMB da BlackRock. Bom, aqui tem a correlação. Opa, aqui é a performance. Então presta atenção. Na performance, quase sempre o da Vanguard está melhor, certo? Aqui está pior. A performance realmente é bem empatado. A correlação deles é muito próxima, né? Ó. Ou seja, ambos são fundos ETFs que capturam aí bonds de países emergentes, então a correlação deles evidentemente vai ser alta. Ia ser muito estranho se não fosse alta, né? É, agora, quando a gente vem aqui mais para baixo, tem uma informação importante que é os yields. Espera aí, aqui tem um índice Sharp, Drawdown, ok, volatilidade. Você vê que o MB tem menos volatilidade, evidentemente menos volatilidade que o EMB. Eu particularmente não me preocupo muito com isso, mas tem investidor que se preocupa. Até porque quando a pessoa está investindo em renda fixa, na cabeça da pessoa não pode ter perda, né? Muita gente tem essa aversão à perda. E se é renda fixa, tem que ter, já é justamente para não ter esse sobe e desce da renda variável, né? Então, muita gente pensa assim. Aqui tem Expansion Rate Comparison, ou seja, a comparação de taxa. Você vê que nesse site ainda está 0,20, mas a gente viu no próprio site da Vanguard que baixou para 0,15. E 0,39 é até um pouco alto para um fundo que é passivo, né? Não é um fundo ativo. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Dividend Comparison. Então, veja, em 2025 foi maior. O VWV foi melhor que o MB. 2024 também. 23 também. 22 também. 21 também. 2020 também. 2019 também. 2018 não. MB ganhou. Certo? 2017 não. Sim. Também foi. O VWE foi melhor que o MB. 2016 não. Aí perdeu. Então 2018 e 2016. 2015 também a Vanguard ganhou. Ou seja, em 2 anos o MB ganhou. O resto a Vanguard ganhou. Certo? Então, muitas das vezes, aquele fundo que aparenta ser o melhor, justamente porque tem uma capitalização maior, é mais badalado, é da BlackRock. A BlackRock é aquela empresa que é, é mais conhecida e tudo mais. Não necessariamente é o melhor. Pelo menos essa é a minha humilde opinião. E esse é o fundo que eu colocaria na minha carteira se eu quisesse investir em renda fixa de países emergentes. Certo? Bom, tem aqui, depois eu vou ver se eu lembro de deixar na descrição do vídeo, esse site, desse artigo que chama Seeking Alpha, né? Esse site.
E é um artigo de 2014 de uma pessoa. Deixa eu ver se eu consigo dar os créditos para essa pessoa. Eu não consigo ver aqui o nome dela, mas eu vou deixar aqui na descrição que esse jornalista tem essa mesma percepção que eu tenho. Ele desenvolve aqui o artigo muito bem. E eu vou até ler aqui a conclusão dele, que é muito parecida com a minha. E é só para agregar aqui no conteúdo do vídeo. Ele coloca aqui: é importante lembrar que o VWOB ele ele assim tracks, né? Eu não sei a tradução. Ele tracks esse índice aqui da Bloomberg, que é focado é, nas dívidas de mercados emergentes, de governos, diferente do MB. Este ponto merece uma atenção particular. Na minha opinião, isso significa que o VWE inclui bonds com ratings menores, né? E may also invest in smaller riskier emerging markets countries. Ou seja, ele investe em mercados emergentes um pouco mais riscos, com mais riscos e menores, mantendo uma diversificação geográfica, mas na realidade apresentando mais risco. Isso explica por que o dividend yield é maior. De fato, o IMB tem uma exposição seletiva a mercados emergentes maior, potencialmente desviando de mercados menores e mais voláteis, países menores e mais voláteis. Certo? Só que ele vem aqui. Quando você considera um investimento de longo prazo, eu estou certo de que o impacto do expense ratio, né, a taxa do fundo, has on final performance year over year. E aqui, ó, VWA 0.20 expense ratio is the lowest in the market. Isso aqui já está antigo, né? Se a gente vê no site da Vanguard é 0,15. Então, ele começa aqui, even though, ainda que o, a capitalização do EMB seja maior que o VWE, nós estamos falando de que de dois fundos ETFs passivos, né? E absolutamente tem muita liquidez, ok. O dividend yield, eu já falei isso também. Ainda que o VWE tenha bonds mais arriscados, a diferença entre os dois fundos é mínimo. Entretanto, né, however, todavia, nos últimos 10 anos, a diferença total dos fundos é em torno de 4%. Aqui tem um gráfico. Vou até abrir aqui para vocês. Então, no total, como um tem as taxas bem menores que o outro, a diferença acaba ficando muito significativa. E quando a gente fala de um investimento de longo prazo, de muitos anos. Vamos já vem para a conclusão, para esse vídeo não ficar muito longo. É, o VWE, o passivo fundo que, na minha opinião, é o melhor do mercado. O VWE oferece uma boa combinação de características, incluindo uma baixa taxa, um alto dividend yield, uma melhor performance, o retorno de performance e uma composição consistente de holdings dentro do portfólio. Na minha opinião, é uma escolha forte para olhar no investimento nesse setor financeiro. Pois bem, pessoal, é o seguinte, então, essa é a minha. Se for ter esse problema que ele desliga sozinho. Enfim, minha conclusão é essa, pessoal. Cada um
Faça a sua pesquisa, isso não é recomendação de investimento, isso é o que eu faria com o meu dinheiro, com o meu patrimônio. Se eu fosse investir hoje, eu escolheria o fundo da Vanguard, mas é muito importante cada um de vocês fazer a sua própria pesquisa. Esse vídeo não é recomendação de investimento. E por esse vídeo é isso, pessoal. Agradeço a audiência de todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.